Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 3 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus regressavam a um vilarejo chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles regressavam entristecidos, frustrados, e murmuravam entre eles sobre tudo o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias. E eis que, de repente, Jesus pôs-se a caminhar com eles, mas os seus olhos estavam velados, e os seus corações duros, e eles não o reconheceram, e pensaram que fosse um forasteiro. E Jesus perguntou-lhes: por que estáis caminhando e murmurando com tanta tristeza? Eles responderam rigidamente: será que tu és o único forasteiro em Israel que não soube o que aconteceu? Ele perguntou: mas o que foi que aconteceu? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, como nossos sacerdotes o crucificaram e mataram. Apesar de que algumas mulheres do nosso grupo vieram e nos assustaram, dizendo que foram ao seu túmulo e não encontraram o seu corpo, e que alguns anjos disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos também foram até o túmulo e não encontraram o seu corpo, mas encontraram tudo como as mulheres haviam dito. Mas a Jesus nenhum deles viu. Jesus então respondeu-lhes: vós sois insensatos e duros de coração. Será que não compreendeis que deveria passar por tudo isso o Cristo de Deus? E começando por Moisés, passando pelos profetas, contou para eles e revelou para eles todas as passagens da Escritura que falavam do sofrimento do servo e do Cristo de Deus. Já com a noite adiantada, Jesus fez de conta que estava caminhando mais rápido e os discípulos estavam chegando no seu destino e disseram: Senhor, fica conosco, porque a noite já está chegando. E fica conosco. Jesus entrou na casa com eles, pôs-se à mesa e depois tomou um pão, abençoou e disse: isto é meu corpo. Nesse exato momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Mas Jesus desapareceu da vista deles. Eles então começaram a falar entre si: nossos corações não estavam ardendo enquanto ele falava conosco? Imediatamente eles se levantaram e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 discípulos reunidos. E disseram tudo aquilo que tinha acontecido com eles no caminho, e de como eles tinham encontrado com Jesus. Os discípulos também falaram que realmente Jesus tinha ressuscitado e que tinha aparecido para Simão. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos uma belíssima catequese. Uma catequese que se divide em 2 momentos. Um momento pré-pascal, onde os discípulos ainda não têm a experiência do ressuscitado, onde eles ainda com os olhos velados, os corações duros, eles regressam para Emaús. Emaús aqui é a cidade de que retorna os fracassados. Aqueles que se decepcionam com Jesus. E aqueles que retornam então da experiência fracassada para a segurança de Emaús, murmurando, cabisbaixos e entristecidos, cujos olhos já não conseguem mais reconhecer Jesus. E depois nós temos um segundo momento, que é aquele momento onde Jesus parte para ele os pães. E seus olhos se abrem, e eles reconhecem que é Jesus, e Jesus fica invisível aos olhos deles, mas eles retornam imediatamente, mesmo de noite. Eles não esperam amanhecer, porque a luz de Jesus agora é que vai clarear os seus caminhos e as suas vidas. Por isso eles retornam então para Jerusalém imediatamente. Isso me faz refletir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque às vezes também cada um de nós podemos retornar a esta experiência pré-pascal.
Quantos sacerdotes se decepcionaram com Jesus? Quantos religiosos se decepcionaram com Jesus? Quantos homens e mulheres se decepcionaram com Jesus e também ficaram mergulhados nessa murmuração, nessa visão de fracasso, de decepção com Jesus e também retornam para a sua Emaús. Emaús, nesse momento, é o lugar de regressar. Aqueles que se frustraram com Jesus estão regressando para Emaús, não uma Emaús mais geográfica, mas uma Emaús situacional. Quantos homens e mulheres dizem, eu não vou mais rezar, eu não vou mais à igreja, porque Deus não faz nada daquilo que eu quero, não realiza nada daquilo que eu espero. E quantos um dia empreenderam esse caminho atrás de Jesus, mas depois se decepcionaram com ele, se frustraram com ele. E também muitos murmuram contra a igreja, murmuram contra os formadores, murmuram contra a igreja, murmuram contra o evangelho, murmuram contra tudo. Todos estavam errados, só ele estava certo. E é interessante que esses discípulos de Emaús, eles têm uma visão distorcida de Jesus. Eles não têm uma visão clara sobre Jesus. Para eles, Jesus é um profeta poderoso, como todos os outros, como Elias, como Moisés, como outros profetas grandiosos da Sagrada Escritura, e que não realizou nada daquilo que eles esperavam, que libertasse Israel. Eles esperam uma satisfação política, uma satisfação econômica, uma satisfação existencial. Por isso eles se frustram com Jesus e dizem, ele não fez nada daquilo que nós esperávamos. E é interessante que seus corações estavam tão duros, que eles também receberam a mensagem das mulheres. Algumas mulheres vieram e falaram que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada disso. Eles não conseguiram acreditar nas mulheres. Porque quando o coração está duro, quando os olhos estão também ofuscados, os olhos estão velados, nós não conseguimos mais sentir a presença de Jesus. Nós não conseguimos mais ver Jesus. E sentir a presença de Jesus e ver a Jesus é uma situação sem a qual nenhum de nós conseguimos evangelizar. Nenhum de nós conseguimos permanecer no caminho. Hoje, no templo, na primeira leitura, entram Pedro e um João até o templo e diz, ouro e nem prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Jesus é a alegria deles. Jesus é o poder da vida deles. Jesus é a força deles. Por isso, hoje nós temos dois momentos nesse evangelho. Um momento pré-pascal e um momento pós-pascal. O pré-pascal é feito de murmuração, de decepção, de tristeza, de abandono. O pós-pascal é feito de luz, de iluminação, de coragem, de vigor, de fôlego, que impulsiona o discípulo a ir mesmo que seja noite. E que regresse para Jerusalém, porque Jerusalém nesse momento já não é mais o lugar da morte de Jesus para os discípulos de Emaús, mas é o lugar do encontro com ele. É o lugar do testemunho, onde eles vão testemunhar, nós também vimos a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, depois de todo esse tempo de quaresma, depois da Semana Santa, como é que você se encontra? Numa situação pré-pascal? Ou você consegue sentir Jesus? Você consegue perceber a presença de Jesus? E ele ainda faz seu coração arder quando você o escuta. Porque todas as vezes que abrimos os evangelhos, é Jesus que fala para cada um de nós. É ele que nos comunica. E é muito importante para nós darmos o nosso testemunho que os nossos olhos não estejam velados e nem os nossos corações endurecidos, mas que os nossos corações ardam, porque Jesus caminha conosco. Jesus senta-se à mesa conosco, Jesus parte o pão para nós e Jesus nos envia para sermos testemunhas dele. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.